Então, boa noite, pessoal. Estão chegando agora. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Boa noite, Tânia. Como é que tá aí? Como é que tá o som? Como é que tá o áudio? Conta para mim. Estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Então, hoje começamos os nossos estudos sobre plantas medicinais, como usar plantas medicinais, por que usar as plantas medicinais, qual a forma de utilização. E aí, nós vamos fazer aqui pelo YouTube, para vocês poderem ter mais material, né, para eu poder projetar, passar algumas coisas. Hoje não, mas a partir de amanhã eu vou colocar alguns conteúdos para vocês aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Legal, legal. Então, o meu intuito com essa sequência de aulas é que vocês tenham uma noção adequada de como utilizar as plantas e quais as principais plantas que vocês podem utilizar para determinado tipo de agravação. Isso é algo que eu vejo, gente, que com a flora, né, com a natureza que a gente tem tão abundante, com tantas plantas, né, uma oferta de plantas medicinais incríveis, uma abundância assim, e a gente utiliza muito pouco. E as pessoas vão adoecendo, ficam com dor de cabeça, ficam com cólica, enfim, a menstruação que desregula. A gente vai falar bastante sobre menstruação na aula 3, quinta-feira. Então, a menstruação que vai desregulando, cólicas, dores, digestão ruim. E aí, para tudo isso, nós temos como melhorar com as plantas medicinais. Para tudo isso. Né? Para cada mal, existe uma planta que vai ajudar. E aí eu vejo que as pessoas não sabem como utilizar. As pessoas, assim, ficam doentes, não sabem direito o que está acontecendo, compram um remédio alopático e aí usam o remédio alopático. Não que o remédio alopático ele não tenha o seu lugar na medicina, claro que tem, né? Muitas vezes a gente tem que se utilizar de um remédio alopático. Mas muitas vezes, e a grande maior parte das vezes, a gente não precisa. E a maior parte das vezes, as pessoas estão usando remédios desnecessariamente. De uma forma absolutamente desnecessária. E isso a longo prazo, gente, a gente tem que entender que ficar utilizando remédios alopáticos a longo prazo, como por exemplo, né, as pessoas usam muito inibidores de bomba de próton, que a gente chama omeprazol, né, para não ter queimação, para não ter um excesso de acidez no estômago. Isso se você usar uma vez, tudo bem. Agora, se você usar uma, duas, três, começar a usar um omeprazol a longo prazo, isso vai ter efeitos colaterais em toda a fisiologia do corpo terríveis, terríveis. A pessoa que fica tomando omeprazol continuamente vai ter toda, né, a digestão mudada, vai ter a absorção de vitaminas, de minerais, de ferro. Tudo isso vai ser absolutamente deturpado. Então, de uma forma muito simples, a gente pode, por exemplo, nesse caso, melhorar uma gastrite, uma queimação com planta, de uma forma simples, gente. Estou falando de chazinhos. Sabe aquele chá que você prepara, se você entende como preparar, qual a forma de preparo, que planta utilizar, e você escapa de usar um omeprazol durante 20 anos, né? 20 anos. 30 anos. Tem gente que vai utilizando remédio para pressão, remédio para colesterol. Tem agora, né, um paciente que começou a fazer acompanhamento com colesterol super alto, querendo deixar os remédios, né, porque realmente o remédio para colesterol, ele realmente tem efeitos assim que a longo prazo começam a piorar vários sistemas no nosso corpo. E aí eu entrei com alimentação bem simples, né, reformulei a alimentação e fitoterapia, bastante fitoterapia. E aí o colesterol dele foi caindo, em 3 meses, uau, assim, tava com um colesterol incrível, incrível. Tomando erva, gente. Usando plantas medicinais. De uma forma simples, disciplinada, mas simples, a gente baixou o colesterol dele. E isso eu venho
por que que eu me apaixonei, né? Eu entrei assim num lugar de paixão com as plantas, porque eu fui vendo, ao longo da minha prática clínica, como realmente pessoas que não estavam tendo efeito, né, com os remédios, não estavam conseguindo se curar, não estavam conseguindo melhorar, não estavam conseguindo acalmar a mente, pessoas muito ansiosas, estressadas, muitas vezes tomando remédio psiquiátrico, mesmo assim não melhorava. E eu fui vendo que, uau, dava uma planta, melhorava, usava um composto fitoterápico, melhorava. Eu falei, caramba, isso aqui é sério mesmo, isso faz muitos anos, né, gente, quando eu entrei no Ayurveda. E aí, nossa, e nessa época eu ainda usava as plantas, né, os compostos ayurvédicos, né, Maíra e eu íamos para a Índia buscar, né, a gente ia até a Índia buscar as plantas indianas do Ayurveda, buscar os compostos ayurvédicos, voltava com mala cheia de remédio, né, de remédio de plantas, de compostos, de fitoterapia ayurvédica, passava na alfândega rezando, né, gente, pelo amor de Deus, porque imagina, né, passar na alfândega cheio de plantas, era uma insanidade, né. Mas por que eu fazia isso? Porque realmente eu via que os pacientes melhoravam muito com essas plantas. Eu falava, se é isso que vai curar meus pacientes, bora, vou lá buscar, vamos fazer o que tem que fazer, porque realmente tinha efeito, né? Só que aí, chegou uma hora, eu falei, não, gente, pera, calma, respira, né? Não tá fazendo sentido ir até a Índia buscar planta quando eu tenho aqui uma mata atlântica, Amazônia, cheio de plantas medicinais, cheio de fitoterapia regional, tradicional. E aí que eu comecei a estudar mais as plantas brasileiras, né? Eu falei, não, calma, não vou ficar indo todo ano para a Índia, correndo esse risco, e enfim, trazendo malas de remédio. E aí eu comecei a estudar bastante fitoterapia brasileira, fui fazer, né, uma pós-graduação em fitoterapia clínica, e aí consegui adaptar o uso das plantas para as plantas brasileiras. E aí o próximo passo foi, tudo bem, eu cheguei nisso, estou contando para vocês entenderem assim o trajeto dessa paixão, né, pelas plantas e por que eu me apaixonei tanto. E o próximo passo foi, tudo bem, já entendi, posso usar as plantas daqui. Agora, como fazer para que as pessoas possam fazer uso das plantas em casa, de uma forma autônoma, de preparar o seu remédio com plantas que a gente pode comprar no mercado, numa loja, né, de plantas naturais, numa cerealista, como que essa pessoa pode fazer a farmacinha dela, farmacinha no diminutivo porque é uma farmacinha de plantas, mas assim, uma farmácia eficiente dentro de casa, para cuidar, né, de si própria, para cuidar da mulher, do marido, do filho, das pessoas que estão em volta, das pessoas queridas, como que a gente pode fazer isso dentro de casa? E aí que eu fui chegando, falando, uau, funciona, né? Funciona, gente, funciona. As pessoas acham que tem que ser coisas assim estratosféricas, mas pelo conhecimento, né, quando a gente estuda de verdade as plantas, e a gente consegue fazer uma preparação em casa, a gente tem efeitos absolutamente efetivos. Absolutamente efetivos. Eu fui vendo, né? Paciente que chegava para mim com esteatose. Tem uma paciente que virou aluna, né? Depois virou uma aluna, querida, estuda comigo até hoje. E com uma esteatose hepática, não alcoólica, né? Pelo contrário, medicamentosa, porque ela tomou muito remédio, muito antibiótico, entrou numa esteatose e chegou. Falei, vamos lá. Planta, planta. Alimentação, planta, planta. E ela foi melhorando, melhorando, melhorou. Melhorou. 21 dias, né? A gente fez um programa de 21 dias, o fígado dela estava renovado. E é engraçado que ela me falou, nossa, dela, me chamou de Dé, né? Dé, incrível, meu pai achou incrível, ele quer te conhecer, ele é médico, ele é o secretário de saúde de São Paulo. Eu falei, Marina do céu, como que você faz isso comigo? Seu pai é o secretário de saúde da cidade, vai me matar, né? Tô dando um monte de plantinha para filha do secretário de saúde. Mas enfim, ele ficou muito impressionado e tivemos uma boa relação e ela virou aluna e continuou estudando, né? Mas eu passei um sufoco. Essa foi uma vez que eu falei, esse cara vai vir aqui me caçar, né? Vai me fechar o consultório. Mas são essas histórias, né, que eu fui vendo e falei, não, vamos confiar nas plantas, vamos confiar nas plantas. E aí eu falei, funciona, funciona.
E aí o meu intuito aqui é que vocês comecem a usar as plantas medicinais em casa diariamente. 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 A gente tem que usar as plantas diariamente para que a gente possa manter nossa saúde, trabalhar com prevenção e quando a gente começa a adoecer, a gente poder curar de uma forma rápida e efetiva. Vamos, vieram algumas perguntas aqui, né? A Larissa, ela perguntou aqui, eu vou colocar para vocês, né? Qual erva para gastrite? Larissa, a grande planta que a gente utiliza para gastrite, né? Talvez uma das plantas mais conhecidas e que realmente tem um efeito muito rápido é a espinheira santa, Maithenus ilicifolia. Maithenus ilicifolia. Quando são plantas que podem gerar um pouquinho de confusão, eu vou falar o nome científico, o nome botânico para vocês também, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida que fique sobre qual planta é, tá? Então, para gastrite, Larissa, o chá de espinheira santa, Maithenus ilicifolia, a gente usa 3 vezes por dia, né? 3 xícaras de chá de espinheira santa, em geral, é muito efetivo. Muito, muito efetivo. 1 xícara em jejum, 1 no meio da manhã, 1 no meio da tarde. Faz isso 1 semana que a pessoa vai sentir realmente a gastrite já mudando muito. Muito. E aí, se quiser, pode acrescentar, eu gosto muito, né? E aí que eu começo a fazer as combinações, eu acrescento também um pouco de cúrcuma. Então, como que eu faço? Eu pego cúrcuma em pó, ponho para ferver, 1 colher de chá de cúrcuma em pó, de preferência orgânica, se vocês puderem, de preferência orgânica, ponho para ferver em 1 xícara de água. Deixo fervendo, desligo, 1 colher de sopa de espinheira santa. Abafo. Mais 5 minutos. Coa e toma. 3 vezes por dia. É uma receitinha, gente, que assim, é difícil não funcionar. Essa é uma receita que para gastrite, já estou passando o ouro para vocês, assim, o ouro. Essa é uma receita que para gastrite, faz um teste, gente. Pega algum amigo que tem gastrite e fala, topa tomar uma receitinha? Vem aqui, prepara ou ensina a pessoa, né, a fazer esse preparo, e aí depois de 15 dias vê como ela ficou. Vamos ver, assim, né, eu desafio vocês, né, um desafio carinhoso, experimentem. Tudo bem? Respondi aqui, Larissa? Ótimo. Ótimo. A Gabriela perguntou, pode ser a erva seca? Com certeza, Gabriela, pode ser a erva seca, da espinheira santa, né? Em geral, a gente usa a planta seca. Solange falou aqui, muito legal. Eu uso espinheira santa com funcho. Gente, essa é uma composição também muito especial. Quem puder, se vocês puderem, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu, como professor, né, assim, entendendo que vocês estão aqui para aprender, se vocês puderem, pega papel e caneta na mão e vai anotando essas dicas, porque eu sei como a vida como ela é muito correria, né? A gente vai, assiste uma aula, depois esquece, depois entra, já começa a assistir outra coisa. Então, quem puder, agora, nesse momento, já pega um papel e caneta na mão e vai anotando o que eu vou contando aqui para vocês, algumas receitas, porque vocês ficam com essa aula anotada e podem utilizar todas essas receitas e dicas, né? Então a Solange, ela falou aqui, eu uso espinheira santa com funcho. Gente, funcho espinheira santa é uma preparação incrível, funciona muito bem. Pode ser funcho ou erva doce, os dois funcionam. Tudo bem? Ótimo, Solange, que legal. A aula ficará gravada? Essa aula vai ficar gravada para vocês até sexta-feira, tá bom? Aí depois a gente vai retirar. Então aproveitem agora, anotem, e, né, aproveita agora, esse é o meu pedido, a minha dica, né? Pergunta para vocês, quem puder me escreve aqui no chat, como que as plantas criam esses compostos medicinais? Vocês podem me dizer como que a planta cria um composto medicinal? Isso é uma coisa assim, é algo que a gente tem que entender. Por que a planta tem um efeito medicinal no nosso organismo? Quem pode me falar? Pode escrever assim o que você acha, o que você pensa. Não é uma
não precisa ter certeza, mas eu quero, assim, ouvir de vocês, por que vocês entendem que as plantas têm compostos medicinais dentro delas? Ótimo. Vou fazer só um parênteses aqui, ó. A Clara tá fazendo uma preparação muito boa também, hein, gente? Olha, essa preparação é muito bonita. Uma preparação que eu uso também, que é espinheira santa, a tansagem, ou tanchagem, né? Algumas pessoas conhecem por tanchagem, e erva baleeira. Ótima, ótima preparação. Muito bom, Clara. Isso vai ter um efeito medicinal incrível no seu organismo. Podem anotar, hein, gente? Esse é um chá de primeira, espinheira santa, tansagem e erva baleeira. Tudo bem? Lindo, lindo. Ó, a Michele falou, as plantas fazem os compostos medicinais para a própria, né? Ela tem esse composto medicinal para a própria proteção da planta. Ela cria isso para se proteger. Corretíssimo, Michele, corretíssimo. Então, ó, eu quero só passar isso para vocês entenderem a magia que é usar uma planta medicinal. Porque muitas vezes a gente vai falando de fitoterapia, a gente esquece como isso tem uma beleza envolvida, que a gente precisa, assim, falando de uma forma muito honesta, a gente precisa fazer uma reverência para isso que a gente está fazendo, para isso que a gente está utilizando, né, na fitoterapia. Que é exatamente isso que a Michele falou. As plantas, durante milhões de anos, e não estou exagerando, durante milhões de anos, elas foram desenvolvendo mecanismos para se proteger do meio externo. Não só para se proteger, mas também para atrair insetos, para chamar mais abelhas, para ser polinizada. Olha que lindo, né? A planta ela foi evoluindo, foi se modificando para conseguir atrair mais uma abelhinha. E aí atraindo, quanto mais colorida ela é, ou quanto mais cheirosa ela é, ou quanto mais o formato atrai essa abelha, né? Melipônias, ou diferentes tipos de inseto, morcego, esse morcego vai vir, né, comer, usufruir dessa planta, vai grudar o pólen nela e vai levar para outra planta. Vai polinizar, ela vai se dispersar, né, ela vai crescer, vai reproduzir. Então, para se proteger de animais que comem, de insetos, do frio, do sol, mas também para ajudar a se reproduzir, né, atrair insetos. Como que ela foi criando isso? Ela foi criando fitocomplexos inteligentíssimos. São moléculas que protegem a planta, que protegem do raio solar, que não deixa a planta se queimar, que não deixa o frio queimar a planta. São complexos que não deixam um inseto devorar a planta inteira. Então chega uma larvinha, né, uma taturana, a planta vai desenvolvendo durante milhões de anos esses fitocomplexos, esses bioativos, para se proteger, para ficar mais forte, para a planta conseguir resistir ao meio externo. Olha que coisa maravilhosa. A planta cria cria moléculas, né, para resistir, para fortalecer, para vencer ao meio externo. Acontece que o ser humano, ao longo da sua evolução e convivência com as plantas, ele descobriu que esses fitocomplexos, é claro que ele não chamava de fitocomplexos bioativos, né, mas ele falou, caramba, essa planta aqui curou um machucado que eu tinha, essa planta tirou uma dor. Ele foi percebendo que essa proteção das plantas também protegia o seu corpo. A proteção da planta também protege o nosso corpo. Olha que lindo, é uma inteligência de milhões de anos de evolução que a gente, idealmente, com todo o respeito do mundo, a gente pega da planta e traz para o nosso meio interno. Toda essa inteligência que ela tem vai ajudar a proteger o nosso corpo. E aí, do meio externo, de doenças, de inflamações, de dores, né, de um sistema imune que está debilitado, entra uma bactéria, porque toda essa inteligência também vai servir nos meus receptores, nas minhas células, na minha linfa, no meu sangue, no meu músculo, no sistema nervoso. Olha só, gente, eu não sei assim se eu tô... É porque eu me emociono quando eu falo disso, porque é uma coisa muito linda.
Mas olha só, a gente pega toda essa inteligência da planta e por um acaso maravilhoso, que eu não acredito que seja um acaso, essa inteligência conecta com a inteligência do corpo humano. Uau, é um presente. O que a gente precisa fazer? Aprender a utilizar essa inteligência. A gente só precisa aprender a utilizar essa inteligência. Só isso, ela já está lá. Ela já está disponível. Já tem abundância, plantas, né, que cobrem a nossa crosta terrestre, idealmente, né, deveriam estar, né, mas estamos tirando cada vez mais as plantas, mas elas já estão aqui, já tem abundância. O que a gente precisa fazer é aprender a como utilizar ela. E dessa forma, utilizar essa força de proteção das plantas para proteger o nosso organismo. É algo maravilhoso. O que a gente precisa fazer? Utilizar. A gente precisa aprender e utilizar. Preferencialmente, eu acredito no uso contínuo das plantas, diariamente. Todo dia eu pego essa força da planta e ponho para dentro do meu corpo. Todo dia. Todo dia. Dessa forma, eu tenho, né, uma forma que é fácil de ser feita. Fazer um chá, gente, demora 10 minutos. 10 minutos, no máximo. No máximo. Fácil, acessível, porque as plantas são muito, no geral, né, a não sei que seja uma planta específica, mas elas são muito mais acessíveis do que um remédio alopático, mais barato. Então é mais fácil, mais barato, e aí as pessoas aderem ao tratamento, que foi isso, né, o que eu estava falando, que realmente assim me encantou, né, que as pessoas começaram a usar as plantas, por ser mais fácil e mais barato, tem uma maior aderência. A cura, consequentemente, é maior. A gente consegue trabalhar no âmbito de cura de uma forma muito mais efetiva, que é o que eu quero, né, que a pessoa ela fique mais perto de um lugar de saúde, constantemente. Ótimo. Me acompanharam até aqui, gente? Tudo bem? Pegaram? Anotaram até agora? Anotaram? Então nós temos duas formas. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, eu perdi um pouco. Vários comentários. Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês escreveram. A Michele falou, aprendi com você mesmo. Que bom, Michele, fico muito feliz. Pode ser açafrão ralado? Pode, Ana Cristina, com certeza. Anti-inflamatório para implante dentário, isso. A Fátima aqui, ó, vou mostrar para vocês. A Fátima, ela falou, pode ser um anti-inflamatório para implante dentário. Sim, tem vários artigos saindo sobre analgesia, né, o tratamento dentário associado à fitoterapia. Com certeza. Ó, a Sandra falou aqui, né? Ouvi dizer que a cúrcuma precisa de pimenta preta para ser absorvido pelo nosso organismo. Isso tem a ver? Sandra, isso tem a ver, mas não tem a ver. Se você acrescentar pimenta preta, vai aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Agora, existem outras formas de aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Por exemplo, que é o que a gente faz na Ayurveda, fervendo. Simples assim, a gente pega a cúrcuma em pó ou rizoma e rala e ferve ela. Ferve. Vai melhorar a forma que você vai absorver ela. Agora, é verdade, se você pegar a cúrcuma em pó, misturar em água, temperatura ambiente e tomar, a absorção não vai ser muito grande, porque ela é uma planta adstringente. Plantas adstringentes são mais difíceis de serem absorvidas. Não só cúrcuma, mas plantas adstringentes em geral. Então a gente precisa ferver ela, tá bom? Então tem a ver, mas não só isso. E aí, gente, eu queria fazer, aproveitando que a Sandra falou isso, e a Fátima falou aqui, ó, cúrcuma em extrato concentrado. Eu queria fazer um comentário sobre isso. A planta, o extrato da planta, a gente utiliza muito na fitoterapia. Agora, o que a gente não gosta, não que a gente não gosta, mas o que a gente não aconselha que se faça, isso é muito importante, gente, ó, presta atenção nesse momento. O que a gente realmente aconselha que não se faça com as plantas é pegar um componente da planta, separa ele, então
Por exemplo, a cúrcuma, né? Ah, eu vi que a curcumina tem um efeito anti-inflamatório muito grande. Sim, é verdade. A curcumina tem um efeito anti-inflamatório muito grande. Porém, os efeitos medicinais da cúrcuma, elas são do fitocomplexo, de toda a complexidade da planta, de tudo isso que a planta criou para conseguir sobreviver ao meio externo, para chamar as abelhinhas, para tudo isso que a gente vem falando, é a cúrcuma como um todo, e não só a curcumina. Aí, alopaticamente pensando, faz muito sentido. Eu pego a curcumina, separo ela, isolo, concentro e dou só a curcumina. Isso não tem o mesmo efeito medicinal. Tudo bem, gente? Na fitoterapia, a gente não é a favor de isolar 100% um componente da planta e usar só esse componente. A gente gosta de usar a planta como um todo. Extratos, né, da planta que sejam da planta toda, preferencialmente. Tudo bem? Tudo bem, Fátima? Queria te responder aqui. Ótimo. Ó, a Ana perguntou aqui, tem alguma planta para calores da menopausa? Tem, Ana. Quinta-feira a gente vai falar bastante sobre isso. Quinta-feira a aula é só sobre o sistema reprodutivo feminino, mais focado para a menopausa e as plantas medicinais. Tudo bem? Tudo bem? Quinta-feira vai ser só sobre isso, Ana. Então vem na quinta que eu vou esmiuçar esse tema. Ótimo. Então, tudo certo. Ótimo, perfeito, gente, que bom. Ó, a Célia falando, eu gosto muito de chás. Tenho cúrcuma plantada há 5 anos, uso todo dia. Que bom, gente. Mesmo cúrcuma em pó é necessário ferver para consumir? Sim, Pamela. Sim, com certeza. Então, gente, a gente tem duas formas, né, que a gente olha para as plantas, né, duas formas de utilizar as plantas em geral. Primeira, tratamento. Tratamento. Nossa senhora, estou entrando na menopausa, estou com vários calores, fogachos, estou com a mente muito avoada, minha pele está secando, ressecamento vaginal, a libido baixou, né? Memória, fui pro brejo, nem lembra, né, da memória, nem lembra, mas sabe o que é memória? O que a gente vai fazer? Um tratamento específico para isso. Ah, tenho dores articulares, acordo de manhã com a articulação doendo, né? Hoje mesmo fiz uma consulta, atendi uma pessoa, né? Ah, começou a doer as minhas articulações de manhã. O que a gente vai fazer? Um tratamento específico para esse desequilíbrio. Tudo bem? Então, primeira forma da gente utilizar as plantas, um tratamento específico para o que está em desequilíbrio. Segunda forma, que é o que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida, prevenção e manutenção da saúde. Isso talvez seja a coisa mais importante que a gente precise fazer todos os dias, é prevenir a doença. E fazer a manutenção da nossa saúde. Tudo bem, gente? A gente não trabalha só quando a gente fica doente. Isso não é uma medicina inteligente. A medicina que cuida só quando a gente está doente não é uma medicina muito inteligente, porque você gasta muito mais energia para se recuperar depois que você está doente do que você gastaria para manter a saúde. Então, idealmente, a gente traz para dentro do nosso organismo, diariamente, fitocomplexos para prevenir que a doença chegue e para deixar a nossa saúde sempre elevada. Tudo bem? Isso é muito importante. Tudo bem, gente? Estou vendo que tem um monte de gente aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, se quiserem e puderem, vem para o YouTube, tá? Que eu estou aqui olhando para o pessoal do YouTube, o áudio está melhor. Então, se vocês puderem, pula para cá. Tá bom? Ótimo. Como que a gente faz idealmente? Todo dia traz para dentro do nosso organismo uma composição desses bioativos que existem nas plantas para dentro do corpo. Como que eu vou fazer isso? Uma forma muito simples, que eu gosto assim, e eu prescrevo muito, e eu sugiro que vocês comecem a fazer, é tomar um chá 3 vezes por dia. Toma um chá medicinal 3 vezes por dia. Uma forma de fazer isso, que ficou super na moda, né? E as pessoas criticam muito quando alguma coisa entra na moda, mas, pô, gente, a gente tem que reconhecer quando a moda é boa, que são os shots. Ah, agora tá na moda tomar shot? Pô, que bom que a moda agora é tomar shot, né, gente?
A moda já foi fumar Marlboro vermelho, né? Fumar era moda, todo mundo fumava. Agora a moda é tomar shot. E aí a pessoa critica, fala, não, gente, não pode criticar essa moda. Tudo bem, a gente tem que fazer alguns ajustes, tem que entender qual shot é bom para cada pessoa, entender um pouco do biotipo, dos doshas, né? Algumas pessoas, o ideal não é ficar tomando gengibre com limão de manhã, mas tudo bem, né? Você pega uma pessoa com muito pita, muito quente, queimação no corpo, gastrite, coceira na pele, o ideal é que ela não fique tomando shot de gengibre com limão. Agora, é uma boa moda, né? Então, por exemplo, uma forma de trazer vários bioativos para dentro do nosso organismo é um shot de manhã. Simples assim. Simples assim. Tudo bem, gente? O que eu recomendo que a gente faça como uso de plantas medicinais no dia a dia? Plantas que melhorem, em primeiro lugar, mais importante, a digestão. Digestão. Plantas que melhorem a digestão. Isso é muito importante. Plantas que melhorem a digestão diariamente. Diariamente. Seja num shot matinal, seja num chá. Mas a gente tem que trazer para dentro do nosso organismo tonificantes da nossa digestão. Segundo, que a gente precisa olhar com muito carinho, imunidade. Gente, a gente precisa olhar para a nossa imunidade com muita atenção. As pessoas estão ficando muito doentes. Então, plantas que melhorem a imunidade. E por último, que a gente tem que ter um foco também diário, trazer diariamente para dentro do nosso organismo, são plantas que tonificam o sistema nervoso. Plantas adaptógenas, que a gente chama. Plantas que não vão deixar a gente se estressar tanto. Planta que no dia a dia, se a pessoa tem uma crise no trabalho, se eu estou ingerindo essas plantas, ela vai me proteger do estresse, principalmente quem tem uma vida puxada, né? Quem tem família, filhos, trabalho, cuida de casa, paga boleto, todas essas coisas, né? Às vezes, gente, a vida é muito demandante, a gente precisa assumir isso. A gente precisa assumir isso. Amanhã eu vou mostrar um trabalho para vocês que saiu agora, que é uma coisa de louco, gente. Que mostra que 50% da população, 50% da população até os 75 anos tem algum tipo de desequilíbrio mental. Isso é um dado assim assombroso, gente, porque o último dado que a gente tinha da Organização Mundial de Saúde era até 20%, que já é muita coisa. Algum tipo de desequilíbrio mental emocional. Hoje, nesse último trabalho que foi feito, um trabalho muito bem feito em 29 países, mostra que 50%, metade da população tem, ou já passou, ou vai, né, ou está passando por algum tipo de desequilíbrio mental. Depressão, ansiedade, bipolaridade. Gente, são dados assim que a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a nossa mente. Como? Utilizando as plantas. Não estou querendo assim, tudo é as plantas, mas uma forma da gente proteger o nosso sistema nervoso são as plantas adaptógenas. Diariamente, principalmente se você tem uma vida muito puxada. Tudo bem? Então amanhã eu vou falar formas de utilizar as plantas, diferentes formas de utilizar as plantas, mas hoje eu vou falar para cada uma, desses desequilíbrios que eu falei, plantas que a gente pode utilizar. Primeiro, que vocês sabem que eu sou muito fã, né? Muito fã mesmo. Gengibre, para digestão. Todo dia fazer um chazinho de gengibre, de manhã em jejum de preferência. Todo dia fazer um chazinho de gengibre de manhã. Isso deixa a digestão, gente, assim, tinindo. Para o Ayurveda ter uma digestão que funciona é o ponto básico de partida, assim, a base, é o pilar. Se a digestão não funciona, todos os outros sistemas eles vão decaindo. Então, base é uma boa digestão. A Pamela perguntou, quem tem rosácea pode tomar gengibre?
A princípio sim, Pamela, mas o ideal, quem tem algum desequilíbrio um pouco mais forte, né, como uma rosácea, não um pouco, mas mais forte, né, como a rosácea, é ter um acompanhamento, tá? Então, um chá de gengibre todo dia de manhã para digestão. Tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando que, assim, todo mundo tem que tomar um chá de gengibre de manhã, mas tô falando, isso idealmente para 95% das pessoas vai funcionar. Aí a Fátima, ela perguntou uma coisa muito interessante. Gengibre interfere na pressão arterial? Interfere. Como? Reduz a pressão arterial. Gente, gengibre aumentar a pressão é um mito, é uma lenda, isso não existe, não tem nenhum trabalho sério falando sobre isso. O que existem são trabalhos mostrando que o gengibre ele pode diminuir pouco, mas pode diminuir a pressão. Então, por favor, gente, não entrem nessa de gengibre aumenta a pressão. Pode ser que tenha alguém, 1% da população que toma o gengibre e sente que a pressão aumenta ou que a pressão aumenta? Pode, mas isso não é a norma, tudo bem? De forma alguma. O gengibre ele não é nocivo para a nossa pressão arterial, isso não é uma verdade. Tudo bem? Eu quero te responder bem enfaticamente porque existe esse mito, né, Fátima? Então, é uma pena, né, que criaram sobre o gengibre. Eu tenho uma leve ideia de quem criou isso, né? As pessoas que não querem que, né, a população tome gengibre todo dia de manhã. Eu tenho uma leve ideia, mas também não quero criar teoria das conspirações. Mas isso é um absurdo. Então não vai aumentar a pressão arterial, tudo bem? Então um chazinho de gengibre. Ó, a Alessandra perguntou aqui. Boa pergunta, Alessandra. Qual a diferença dele no shot e no chá? Excelente pergunta. E o que eu vou te responder é: vamos conversar sobre isso amanhã, tudo bem? Porque senão também eu vou me delongar muito aqui, eu não quero fadigar vocês. Mas vamos falar sobre isso amanhã. Mas é uma excelente pergunta, tudo bem? A planta, né, a gente está falando do mesmo fitoativo, formas diferentes de uso. Excelente. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Tudo bem, Alessandra? Você vai estar aqui amanhã? Consegue vir amanhã, esse mesmo horário, 8 da noite? Fala aqui para mim se você pode estar aqui amanhã. Então amanhã a gente continua estudando, tá? Ó, a Alessandra de novo, né? Falando aqui pra gente. Não sou eu que estou falando, hein, gente. É a Alessandra que está falando. Ela que fez a pergunta, mas ela colocou aqui um comentário. Sou hipertensa e uso gengibre todos os dias. E algumas vezes, mais de uma vez por dia. E nunca interferiu na minha pressão arterial. É isso, Alessandra. É isso, não interfere. Pelo contrário, vai ajudar. Agora, a gente pode trabalhar essa hipertensão, hein? Existem plantas muito boas para hipertensão. Vamos olhar para essa hipertensão. Tá bom, Alessandra? Isso é importante. O alho, né? O alho sat, o alho mesmo, o allium sativum, ele é muito bom para pressão, dá para a gente trabalhar. Ótimo. Então, o gengibre como uma planta que poderia dar conta da nossa digestão. Imunidade, como melhorar a nossa imunidade. Talvez a melhor planta para cuidar da nossa imunidade seja a cúrcuma. Cúrcuma, gente, cúrcuma, rizoma, cúrcuma em pó, ela tem efeitos assim incríveis na nossa imunidade. Incríveis. Então, olha só, a gente já pode cuidar dos dois ao mesmo tempo. E o gengibre também cuida muito da imunidade, né? Vocês sabem disso, o gengibre é uma planta muito boa para a imunidade. Então você pode fazer um chá de gengibre com cúrcuma e tomar 2 vezes por dia, de manhã e no meio da tarde. Já estou cuidando da minha digestão e da minha imunidade, duplamente, né? Duplamente. Eu gostaria, assim, né? Eu tenho uma vontade de me aprofundar cada vez mais com vocês nesses temas, porque tem muita coisa para falar de cada planta, muita, assim. Eu fico com uma vontade da gente abrir a lousa aqui, sabe? E eu já ir escrevendo, mostrando os artigos para vocês, porque muita coisa legal. Mas é isso, um gengibre com cúrcuma. E aí, para a mente, para cuidar da mente, existem diversas plantas que a gente pode utilizar, diversas, né, plantas que são muito, muito protetoras do sistema nervoso, mas eu vou, né, falar de algumas. Por exemplo, a centelha asiática. Centelha asiática é uma planta que tem um efeito altamente protetivo e adaptógeno. Centelha asiática.
Vocês sabem qual que é a centelha asiática? Vocês já viram? É uma planta que dá muito, assim, quase todas as regiões do Brasil têm centelha asiática, é uma planta rasteira, ela dá uma folhinha, quase parece um coraçãozinho, assim. É uma planta muito boa para o sistema nervoso. Existe a irmã da centelha asiática no Ayurveda que chama Bacopa monnieri, que é o Brahmi. O Brahmi também é uma planta que, se você usar todos os dias, tem um efeito muito tônico para o sistema nervoso. Inclusive, existe um medicamento assim, um fitoterápico de uma empresa grande que chama Mentate. Mentate. Não é Mentate. Mentate é o do Himalaia. Cognitus, que é feito de Bacopa monnieri, que é o extrato de Bacopa monnieri. Por que fizeram, né? Por que uma grande empresa vai fazer um manipulado, vender em alta escala, que chama Cognitus, com Bacopa monnieri? Porque é mais que comprovado que o Brahmi, a Bacopa monnieri, cuida do sistema nervoso. Então, Bacopa monnieri, centelha asiática, para quem quiser tomar, tem algumas plantas adaptógenas também, como ashwagandha, né, que a gente tem aqui, o balá, que é a sida cordifólia, que também são muito protetoras do sistema nervoso. Que principalmente, gente, quem tem um dia muito estressante, isso que eu falei, né, trabalho, boleto, família, cuidar de casa, lava a louça, corre daqui, corre de lá, e sente que isso está um pouco no limite, bora cuidar, gente. Não tem que esperar entrar numa crise. A gente não tem que esperar entrar numa crise de ansiedade, numa taquicardia, insônia, para começar a se cuidar. E aí, utilizando essas plantas diariamente. Tudo bem? Formas diferentes de utilizar as plantas. Vou começar a nossa aula amanhã falando sobre isso. Vou até mostrar para vocês, né, algumas formas e aí explicar como que a gente utiliza. E aí amanhã a gente vai falar principalmente sobre doenças metabólicas, sobrepeso, pressão alta, doenças cardiovasculares, colesterol alto. Aí eu vou já levar e focar um pouco mais para esse tipo de desequilíbrio. E na quinta-feira a gente vai falar sobre doenças não, né? Período da menopausa e desequilíbrios do sistema reprodutivo feminino. Da menstruação, ovário policístico, endometriose, tudo isso. Então, assim, realmente eu preparei com todo carinho, né, essa sequência para vocês, para a gente poder aproveitar ao máximo. Ao máximo. Tá bom? Ó, a Laura perguntou, Andrés, existem plantas que ajudam pessoas com demência ou doenças cognitivas? O Brahmi é uma delas, que a gente usa. Bacopa monnieri pode ser em pó? Pode ser em pó, mas pode ser manipulada também, tá bom? Manipulado acaba sendo um pouco melhor. Ótimo. Legal, gente. E o chai masala, ó? A Cândida perguntou aqui. Interessante. E o chai masala? Tem que ser com leite? Não, não precisa ser com leite. Você pode tomar com água. A gente muitas vezes faz um chazinho de chai. A gente tem, né, um potinho de chai, que nada mais é do que vários temperos juntos. Aí a gente põe na água, ferve. Ou com leite vegetal, é muito gostoso, né? Quem aqui já tomou um chai com leite vegetal? Chai masala é muito gostoso. Agora, por exemplo, eu tô com vontade, você me deu uma boa ideia, acho que eu vou ferver um leitinho com especiarias, um leitinho vegetal, né? Com especiarias, porque realmente é muito bom. Gente, é isso. Então, espero ver vocês aqui amanhã, para a gente continuar estudando, se aprofundar. Levanta a mão assim, ó, faz assim aqui nos comentários, só para eu ter uma ideia. Quem vai poder estar aqui amanhã? Quem vem estudar, para a gente continuar a nossa aula? Boa, Márcia, mas falou. Amanhã estarei aqui. Boa. Legal. Tá bom, gente. Então é isso. Bom descanso. Boa. Nossa, um pessoalzão vai vir. Isso, a Maíra tá falando. Gente, vocês estão aqui. Gostaram da aula? Falaram, pô, André, faz sentido. Gostei. Acho que
acho que realmente isso vai mudar positivamente a minha vida. Por favor, chama a amiga, chama a família, sabe? Chama quem você sente que vai fazer sentido, porque a gente está aqui para isso, né? Para espalhar esse conhecimento, para realmente cada vez mais pessoas possam ter contato com um conhecimento simples que muda a nossa vida. É isso que a gente quer, né? Acessível, possível, utilizando as nossas plantas. Tá bom, gente? Ótimo. Que bom. Legal, gente. Muito grato, bom descanso para vocês, fiquem bem. Comecem o dia amanhã tomando um chazinho de gengibre. E é isso, nos vemos amanhã, tá bom?